Bem-vindos, episódio de hoje bem divertido, vários bichinhos de pelúcia, porque a gente vai testar a colorimetria de 6 refletores. São 6 marcas de monolight, 2 delas ainda não estão disponíveis para venda no Brasil. A gente conseguiu com a Inovistory e com a Lumitec Photo. A metodologia aqui é a seguinte: na minha frente tem um octodome, tem um parabólico de mais ou menos 60 centímetros. A primeira luz que eu estou testando é o Forza 500 watts, ele está a 2 metros e ele está com o dimmer full. Eu vou fotometrar o Forza 500 watts, ele está a 2 metros de distância, está nesse parabólico de 60 centímetros com uma difusão. 2 metros eu medi aqui, tá? Não é em mim, eu medi nessa linha aqui dos bichinhos de pelúcia. Então, 806, 807, 807 e 807. Uma leitura uniforme de 8.07, quase 11 stops. Bem legal. Agora a gente está usando um refletor que ele é uma marca genérica. Ele literalmente não tem marca. É daqueles que a gente compra a 20, 30 unidades e eles imprimem a nossa, o nosso CNPJ lá, por exemplo. Mas ela tem 500 watts, ela talvez fique disponível para nós, ela já está à venda na Dorama em Nova York, ela custa $1.000. Mesma regra, 2 metros, o mesmo parabólico de 60 centímetros, 803, o ISO é 800, 803, 803, eu vou pegar um pouquinho mais alto aqui para ver se tem diferença. Uma leitura super uniforme de 803, uma leitura bem uniforme de 803 em toda essa área aqui de 2 metros, então é garantida essa exposição, diferente de quando a gente vai medir lá na frente da panela, onde nessa movimentação aqui pode ter variação de 1 stop e meio, então isso não é real. A reprodução de cor é essa que a gente está vendo aqui, que a gente está vendo na cartela da X-Rite, nos bichinhos, na minha camiseta que é magenta e cian. Agora eu vou fazer a troca, vou vir com o terceiro refletor, vamos ver qual é a fotometria dele. Agora a gente vai começar a baixar o output dos refletores. Esses dois que a gente testou foram os de output mais alto. Agora a gente está com o Aputure Mark II, o 300 Mark II. Ele está fazendo essa renderização de cor nos bichinhos, na cartela, na minha camiseta. Vou fazer a fotometria, ele está a 2 metros de distância, usando o mesmo parabólico de todos os outros. 5609, 5609, 5608, 5607, 5608 subiu aqui agora. Então uma leitura bastante uniforme. 5607. Aqui ele está lendo como 8, numa área mais central, a luz está vindo mais, o fluxo dele está passando bem mais aqui em cima do que aqui embaixo. Então essa variação de 569, 568, 569, 568, 8. Agora a gente está iluminando com o refletor da Nice Photo, ele é 330 watts e ele é bicolor. Ele é uma dessas duas luzes que não está disponível para comercializar no Brasil, ele veio para ser testado. E conseguimos esse na Lumitec para fazer o teste. Então quem sabe ano que vem ele esteja disponível. Vamos fazer a fotometria e ler a colorimetria dele. 568, 569. Então lembrando, ele está a 2 metros de distância dessa linha dos bichinhos de pelúcia bem bonitinhos. 568, uma fotometria confiável numa área bastante uniforme, bem diferente de quando eu tentei fazer com as panelas, porque na variação de até 20 centímetros estava caindo de 1 stop, aumentando ou perdendo, então não estava sendo muito fiel aquela leitura. Essa é a renderização de cor nos bichinhos de pelúcia, na cartela. Agora eu estou iluminando com o VL300 da Godox, mesma distância de 2 metros. Vamos fazer a leitura e a fotometria, diafragma 8 para ISO 800. Diafragma 8 para ISO 800,
diafragma 569, diafragma 569. Temos um pouco de consistência nessa área, então podemos confiar na fotometria que está apresentada aqui. Ela não variou igual variava quando a gente media com a panela. E essa foi uma das luzes que mais apresentou variação com a panela. A panela dela concentra demais numa área muito específica e dá uma leitura com... Ela estava dando com 1 stop e meio de diferença entre ler, digamos, aqui e aqui. Esse foi o melhor método para ter essa consistência com esse Godox. Essa é a reprodução de cor dele, as cores da cartela. Na minha camiseta, que é magenta com cian, então deve estar reproduzindo essas duas cores. Agora a última luz que a gente está testando é o Aperture Mark I, o Aperture 300 Mark I. Ele que abriu, né, todo esse mercado para nós. A primeira vez que a gente ouviu falar dessa luz no audiovisual de luz contínua foi esse Mark I. Então, muito famosa, muita gente usou, muita gente ainda tem. A gente está com um usado aqui, está bem batido, já trabalhou bastante ele. Eu vou fazer a leitura média. 564, 564, 564, 562. Caiu um pouquinho aqui. Mas isso talvez seja por causa do parabólico, que ele é realmente um parabólico pequeno, de 60 centímetros. A ideia é concentrar um pouco a luz. Essa é a renderização de cor do Aperture, do primeiro Aperture de todos. Essa foi a leitura média dele de fotometria, foi de 564, a 2 metros de distância. A gente pode ver que a fotografia, a fotometria, ela baixou um pouco, porque a lente a gente manteve na mesma exposição, então cada luz que vai passando a gente vê quanto é que dropa, né? Quanto é que cai da exposição quando faz a troca de luz. Hoje a gente vai usar o Sekonic C800 para fazer a leitura de colorimetria dessas luzes. A gente vai usar a luz por a panela, porque a panela é um acessório que vem nela e acho que ele é importante para fazer a colorimetria. Se a gente fizer a troca de acessórios, a colorimetria muda, tá? Ele sempre vai mudar de acordo com o acessório, de acordo com difusão, tudo isso interfere. Toda vez que a luz cruza um ambiente para o outro, ela tem uma interferência na cor. Mas isso não significa que vai estragar, tá? Ele simplesmente vai alterar. Os métodos de leitura são fazer a leitura de CRI, ou RA, fazer a leitura de TLCI, e fazer a leitura do TM30, que é a mais moderna, que é a leitura de 99 cores, tá? Sobre o Sekonic e sobre a colorimetria, eu vou apresentar o seguinte: eu vou fazer a leitura da colorimetria e eu acho que daqui essa distância vai ser possível. Nessa cena, eu tô com um Lightstar lá na frente, ele está em CCT 5000. Eu vou fazer a leitura dele em TM30. Essa é a leitura RF94 e RA 95.2. Para LED, estamos falando de uma luz absurdamente boa. Agora, e o gráfico, né? O gráfico que é esse círculo. Você vê que o círculo da leitura é muito próximo do círculo de referência. E eu vou fazer a leitura da lâmpada Tung e de uma lâmpada fluorescente, para a gente entender na lâmpada fluorescente o que é uma leitura ruim, o que é um gráfico ruim. Então eu vou fazer a troca. Agora eu estou com uma lâmpada de filamento clássica, uma lâmpada Tung, um bulbo com aquela camadinha branca, né, para dar uma difusão. Eu vou fazer a leitura do TM30 dessa luz. E aqui a gente vai entender por que o fotógrafo, o gaffer, alguns vão detestar LED. Infelizmente tem essa reação. Porque esse cara aqui dá uma leitura de 100, RF 100. Eu vou fazer a leitura em CRI. (99.7). Reafirmando então, quando o cara pede o Tung, é porque ele quer 99.7 de índice de reprodução de cor, ele não quer o 94, ele não quer o 95. Não podemos questionar esse pedido, tá? A gente só precisa aprender a ser flexível
quando às vezes não é o momento, ou não cabe, ou não tem a necessidade de trabalharmos com uma reprodução tão alta. Essa é a reprodução de cor de uma lâmpada tungstênio. E aqui mais uma vez a minha camiseta, que é magenta e cian. Eu estou vendo aqui no monitoração que mesmo com a lâmpada tung não vem. Então eu vou jogar essa culpa para o sensor da câmera. O sensor da câmera não tem a capacidade de reproduzir a minha camiseta. A não ser a última coisa possível que a gente não vai testar é ir lá na externa gravar para ver se vem a minha camiseta. Senão é só quem está olhando mesmo para ver, ou não tem sensor que consiga lidar com essas duas cores, principalmente por causa da proximidade delas. Elas enganam, né? Uma cor do lado da outra, ela gera uma informação sensorial digamos, de interpretação diferente, né? No olho, no cérebro. Agora eu estou com uma lâmpada fluorescente. Eu vou fazer a leitura em TM30 dela para a gente ver o gráfico. Aqui. Você vai ver que a formação do gráfico é bastante imprecisa, né? O círculo não bate com o círculo do meio, mas ainda para ser uma lâmpada fluorescente, ela está com uma leitura boa. Ela está com 82. Eu vou desligar e eu vou pegar uma lâmpada fluorescente que eu tenho no corredor aqui, que foi a pior de todas que eu achei até agora. E eu vou voltar já com ela, com a leitura já feita para a gente ver aqui no colorímetro. Essa é a leitura do colorímetro em TM30 numa lâmpada fluorescente lá fora. Essa aqui é de bulbo, eu peguei uma de calha dessas compridas, foi a pior lâmpada que eu achei aqui na locadora. E veja o gráfico, como ele forma um gráfico ovalado em relação à referência que é o círculo. Então isso ajuda a gente a entender graficamente o que é uma luz ruim. Ajuda a gente a entender que o RF, a leitura de 99 cores, ele deu uma leitura de 70, com uma saturação de 87, que é o RG. Então é uma luz muito ruim que tem lá fora. Se a gente fosse trabalhar, eu teria que anular aquela lâmpada fluorescente e entrar com outro tipo de luz. Mas quantas vezes na vida a gente já trabalhou com essas fluorescentes aí, tentando lidar com elas, tentando botar uma gelatina para dar um pouco de qualidade, tá? Então esse é para a gente entender o gráfico, o que é o gráfico TM30 de uma luz ruim, e a gente viu o gráfico da luz tung e viu como ele é redondinho, como ele bate legal com a referência, e a leitura, o número é muito alto, né?
Esse é o refletor da Nice Photo. O fabricante anuncia como 330 watts e ele é bicolor, então a gente vai fazer a leitura dele nas duas temperaturas de cor, nos dois CCTs, tá? Não está disponível no Brasil, ele entrou também só como uma amostra para a gente ter acesso, testar, e vamos fazer a colorimetria dele. As minhas considerações sobre esse teste, algumas observações e resultados que eu aprendi fazendo ele. Primeiro, como é que a gente faz a leitura de output dessas luzes? Elas são desenhadas para serem usadas com as panelas acompanham, e quando a gente usa a panela, ele completa a função refletor e ele aumenta o output. Quando a gente opera com ele dessa maneira, com o coube aberto, a luz espalha demais. Como ela espalha demais, ela não concentra, ela dropa um pouco, ela cai um pouco do output, mas ela tem um resultado interessante, porque ela espalha homogeneamente. Por exemplo, se eu quisesse fazer um chroma, um fundo branco, eu iria preferir esse método aqui, abrir e tirar a panela, porque é muito mais uniforme o espalhamento da luz. Se eu quiser um pouco mais de output, eu vou usar a panela. Só que usar a panela deu uma super confusão. Cada panela dá um resultado diferente, a panela interfere na formação de sombra, essa sombra dupla variada, nenhuma delas é uma opção de uso de sombra, nenhuma panela é uma opção de fazer recorte de luz, isso não existe nessa categoria de monolight. Teve panelas que concentraram a luz mais no centro, isso induz a gente a um erro de fotometria, e isso é o porquê que eu não consegui fazer uma leitura. Eu tentei pôr a luz e o fotômetro a 1 metro de distância. Não tem estabilidade na leitura, não tem como, é impossível. Ele dá uma leitura com variações de 15, 20, 30 centímetros, ele cai um stop e meio até. Então eu não me senti seguro fazer a leitura da fotometria usando as panelas, mesmo sabendo que são as panelas que aumentam e que concentram e que dão esse output. Então eu parti para o uso de um parabólico. Não adianta ir buscar uma panela ideal, ela não existe. A panela que o fabricante fornece, ela às vezes eu encontrei panela que foi de outro fabricante que deu um resultado melhor fazendo a troca, sabe? A panela do próprio fabricante não foi a ideal no refletor. Então talvez alguns fabricantes estejam fazendo panelas que concentram a luz para induzir uma leitura exagerada naquele ponto, que não é a verdade do produto. Então a gente joga ele num dome, num parabólico, num softbox, ele homogeniza a área de exposição e aí a gente tem uma leitura mais correta, mais confiável.
Na panela super complicado. Por que a gente usa LED? Por que a gente gosta de LED? Por que a gente passou a usar LED? Porque essa falta de reprodução de cor, essa falta de acuridade, a gente tem conseguido resolver com um pós. A gente viu que mesmo ele tendo variação, conforme eu fiz a troca do iluminante, eu mantive o diafragma e o ISO na câmera sem alterar. Então a gente viu que o fundo ficou mais escuro, mais azul, mais verde, de acordo com o iluminante. Quando a gente usa LED, a gente faz a leitura de colorimetria de LED, a gente precisa ter essa honestidade entre nós, entre o mercado, e gostaria que os fabricantes tivessem essa honestidade. Não estamos trabalhando no mundo perfeito, no mundo ideal. O mundo perfeito, o mundo ideal, ou é a luz do sol, ou é a luz de filamento. Simples assim, tá? O LED tem uma qualidade inferior ao filamento de reprodução de cor. Só que a gente está numa era do digital, onde é o seguinte, os sensores de câmera vão dar uma leitura diferente, assim como os refletores LED vão dar uma leitura diferente. Então é uma gama de possibilidades onde a gente não tem um controle, a gente não tem um denominador comum. Cada um de nós, como fotógrafos, como gaffers, a gente vai confiar em algum fabricante porque a gente está acostumado, ou a gente se acostumou, ou tem usado e não está ouvindo reclamação, mas todos eles entregam uma luz, uma reprodução de cor diferente. A gente viu isso nesse teste, por mais que o leitor, por mais que o Sekonic dê leituras variadas entre eles, a gente pôde ver uma estabilidade nessa diferença de cores. Eu acho que isso é um conselho, tá? A gente não pode subexpor, a gente tem que dar a exposição perfeita ou um pouquinho acima, um meio stop acima do que está pedindo na fotometria para garantir uma reprodução legal. Se a gente subexpõe, se a gente está com a luz um pouco mais baixa do que o diafragma da lente, a gente começa a comprometer um pouco os pretos, os cinzas, a queda de luz quando ela vai mais para o fundo. Então é importante expor corretamente com o LED, tá? Não temos muita margem de erro. Tem que expor corretamente. Eu tenho as outras luzes que eu já fiz a colorimetria, por exemplo, o Kinoflow, o Lightstar, o Arri, o Lightpen, todos eles têm dificuldade em chegar num nível, numa reprodução de cor muito alta. E, no entanto, a gente usa. No universo Filmmaker, a gente já está trabalhando mesmo sem ter feito os testes, sem ter certeza de nada, a gente já está rodando. A gente já está rodando, sei lá, 2, 3 anos. No universo da cinematografia, do cinema, não vou dizer em película, porque a gente filma majoritariamente em digital, o LED tem sido usado, principalmente para pele, tem sido usado nas funções 2800, CCT 2800, 3200. Geralmente os LEDs que eu testei, eles têm uma reprodução melhor em 3200 e em 2800 para pele. Para objetos, cores, roupa, cenografia, mesmo os LEDs dando variação nas leituras, eles reproduzem. A gente não viu diferença na reprodução desse verde. Esse galinho aqui, ele tem 3 tonalidades, o vermelho, o amarelo e o laranja. Todos os LEDs reproduziram essa diferença. Quando o cara diz, olha, eu não quero LED, eu quero tung. Esse cara está corretíssimo. No corporativo, no filmmaker, no videomaker, ou até no cinema, que você quer um cinema mais rápido, um curta-metragem, um média-metragem, uma série de baixo orçamento, o LED entra. Ele é mais rápido de trabalhar, ele é mais barato de fazer aquisição, ele oferece setups mais rápidos. Eu consigo fazer um setup de LED num tempo muito mais curto. E aí eu tenho conversado com gaffers e com fotógrafos. Os pedidos de pré-light, de preparação, de troca de cena, eles estão ridiculamente apertados. A gente está falando de pedidos de 5 a 10 minutos para fazer troca de cenário, fazer troca de luz. É muito pouco tempo. O que a gente acaba fazendo para cumprir a ordem do dia quando a gente olha lá que eu tenho um intervalo de 10 minutos para fazer a troca de luz? Ao invés de eu subir com rig, eu subir com octa, com butterfly, com tung, a gente põe um dome, a gente põe um parabólico num LED, põe numa girafa leve, pum! A gente conseguiu subir em menos de 10 minutos. O que acontece? Caiu a qualidade da reprodução de cor, mas ela caiu a um ponto aceitável? Sim. O fotógrafo deseja que não caia, mantenha um tempo maior na ordem do dia. É uma briga que o fotógrafo, gaffer e produtor vão ter que comprar. Ou a gente aceita a entrada do LED e entende que ele dá um setup mais rápido, ou a gente mantém o set clássico, demorado, mas com uma reprodução de cor mais fiel, mais bonita. São duas balanças, são 2 pesos nessa balança para a gente medir.
Tá? Com essas considerações finais, o meu conselho é, se a gente for fazer a compra, se a gente for fazer o pedido de locação, a gente vai focar no output, quanta luz a gente quer. E um stop a mais faz diferença na nossa diária, tá? Faz diferença no nosso planejamento, a diferença de uma luz de 300 e outra de 600 ou de 500, e isso influi no custo também. O custo de compra sobe quando o output é maior, e o custo de locação sobe quando o output é maior, e a gente tem uma necessidade de fazer um pedido às vezes de uma luz com mais output, com mais punch. Eu, como diretor de fotografia, deixo esse conselho: se a gente se apegar a LEDs, a marcas, pela reprodução de cor, é muito complicado essa métrica aí. Se a gente se apegar a output do modelo, aí acho que é um caminho mais sensato, porque aí a gente pensa, poxa, eu não preciso de tanto output, eu posso economizar um pouco na compra, eu não preciso de aplicativo, eu posso economizar um pouco na compra? Pode, porque a reprodução de cor deles é muito semelhante, cada um vai dar um resultado diferente, mas são resultados toleráveis, que a gente trabalha, que a gente finaliza na pós, que a gente faz uma correção. Se você vier com uma luz apenas, um key light de um fabricante, bate o branco e você corrige aquela invasão de azul ou de verde que possa ter. O Aputure Mark I, ele sempre teve uma invasão de verde. A gente viu isso aqui na cena que foi gravada com ele. Ele estava ligeiramente subexposto e marcou mais ainda, principalmente no fundo. O TLCI, ele sempre dá leituras maravilhosas, ele sempre dá 96, 97, independente da cor da luz, ele dá 96, 97. O TM30 é muito mais preciso, então quando a gente vê lá o RF, a luz está com 90, 91, 92, a gente viu que nenhuma delas chegou muito longe. E 94, 92, 93, 94 é o que a gente espera de melhor num LED. Então, assim, estamos trabalhando abaixo desse ideal, mas estamos trabalhando. O mundo seguiu, a gente estamos indo embora aí, cara. O LED está em todo set, mesmo com a reprodução de cor um pouco abaixo do ideal, em números absolutos, né, lido no colorímetro. Eu tirei a função S-Log da câmera para não vir flat, para eu não precisar fazer pós de nada, não precisar fazer a correção de nada. Então essa cena que vocês estão vendo, esse verde, essas cores aqui, ela está bruta, ela está do jeito que saiu do sensor da câmera. Então essas são as considerações finais, cada um faça a sua compra de acordo com o seu orçamento, esse é o meu conselho de coração, faça a sua compra de acordo com o seu orçamento, de acordo com a melhor oferta que aparecer, com a melhor proposta de fabricante, de revenda aqui em São Paulo para nós, ou no Rio de Janeiro, ou em outros lugares. Para quem estiver numa viagem, vindo, qualquer oportunidade que a gente tiver, cara, a gente pode comprar o Godox, a gente pode comprar o Nice Photo, a gente pode comprar o Apt, a gente pode comprar o Force, é de acordo com o nosso orçamento. E se a gente quer pagar um pouco mais por ter todas as funções de aplicativo do Aputure, por exemplo, que ele se diferencia dos outros, a gente vai estar pagando a mais por essa aplicabilidade dele, por essa função, mas a gente não está pagando a mais pela cor, beleza? Vamos ser sinceros, a gente está pagando a mais apenas por valores agregados. O genérico não tem nem marca e ele deu a mesma qualidade de leitura. Se ele é ruim, os outros também são ruins. Se ele é bom, os outros também são bons. Então é custo, tá? O nosso orçamento é que vai mandar na compra desses equipamentos. E na locadora, a locadora é um pouco diferenciado, porque a locadora vai ter pedidos por marca, né, o desejo da marca. Então a locadora tem muito pedido do Aputure. Mas qualquer locadora que possa, no momento, no dia, não ter um Aputure, ele oferecer um substituto, se o substituto for equivalente em output, os clientes podem aceitar, a produção e o fotógrafo pode aceitar. Ele pede um 300 Mark II da Aputure, eu falo, olha, os 300 Mark II estão todos fora, eu não estou querendo pegar sublocação e eu tenho esse da Nice Photo aqui que é 300 watts, tem o mesmo output. Não aceitar essa substituição seria um erro. E seria um prejuízo para a locadora, que perde uma locação tendo uma luz equivalente em output. A não ser que o pedido seja, eu quero exclusivamente porque eu quero usar o aplicativo, aí outra luz não tem esse substituto. Legal? Obrigado, valeu, um episódio super comprido, mas eu considero um episódio necessário, tá? Então eu tive todo esse trabalho de fazer, eu espero que você tenha tido o trabalho de assistir, a paciência de assistir, erros que possam ter sido cometidos, me perdoem, tá?
Todo mundo pode errar e a gente sempre pode perceber depois que fez a leitura de um jeito errado, que falou alguma coisa do jeito errado. Vou agradecer o fotógrafo Vitinho DP, que emprestou o Aputure antigo dele. Tem um áudio ali, tem um vídeo que a gente gravou com o áudio, vocês veem que o áudio está com ruído. É do Aputure antigo dele. Ele já rodou demais aquele Aputure, ele já está bem batido e ele está com ruído que vaza no áudio. Então, Vitinho, teu Aputure está vazando no áudio. Vou agradecer o Café, o Geffer, o Fernando Café, que emprestou o Sekonic para nós. Ele não teve ciúme, emprestou para nós. Não é fácil conseguir um Sekonic, tá? Se a gente for para as locadoras, não tem. É de uso exclusivo de Geffers, até fotógrafos não é comum de ter. Vou agradecer a Inove Store, que emprestou luz. Vou agradecer a Lumitec Foto, que emprestou luz. São duas revendas de Aputure no Brasil e vendem tantas outras coisas. Então, quando a gente quiser conhecer um pouco de luz, dá para buscar eles, ver as opções e tudo mais. E às vezes pode perguntar para mim que talvez eu já conheça o equipamento deles, talvez eu já tenha testado e vou saber dizer, olha, pode ir de boa. Mas a gente entendeu que, assim, questão da reprodução de cor, dá para comprar qualquer LED. A gente tem KinoFlow, que tem leituras inferiores a esses que a gente testou aqui. E KinoFlow é inquestionável, a gente usa ele e ele tem uma leitura absoluta, em números absolutos, inferior a todas essas 6 luzes aqui. Tá? Obrigado, até o próximo episódio. Obrigado pela paciência. Tchau.